Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui com vocês novamente e agora a gente vai ver alguns detalhes dessa última parte sobre classes e objetos. A gente vai ver alguns detalhes sobre atributos, métodos e construtores. A gente vai falar um bocado mais sobre como definir atributos e seus modificadores de visibilidade, que também são aplicáveis a métodos. A gente vai entender sobre métodos, quais são as assinaturas dos métodos. E a gente também vai falar sobre construtores e como fazer a sobrecarga de construtores, um conceito orientado a objeto bem interessante para a gente falar agora. Bom, começando pelo conceito de atributos, a gente já viu uma pequena classe em Java que representava um automóvel. E essa classe tinha um conjunto de atributos que a gente está vendo aqui, um construtor e somente um construtor e um conjunto de métodos que a gente está vendo aqui. Vocês já devem ter visto em algum código Java um conjunto de palavrinhas reservadas que antecedem a definição de um atributo, de um construtor ou de um método. Essas palavrinhas reservadas são modificadores de visibilidade. Quando você define um atributo como sendo private, significa que esse atributo só é visível dentro desta classe. Quando você define alguma coisa como sendo public, significa que esse método, construtor, atributo, qualquer estrutura é pública para quem está fora da classe. Então, no exemplozinho que a gente fez na aula passada, que a gente colocou duas classes, uma classe para definir o que a gente precisa e outra classe para testar o que a gente estava executando. Nessa classe de teste, eu estou fora da classe original. O private bloquearia o acesso a algumas coisas, bloquearia o acesso a algumas estruturas, certo? A gente vai ver um exemplozinho rapidinho daqui a pouquinho. É bom lembrar que quando a gente estiver definindo atributos, os atributos vão ser precedidos de modificadores de visibilidade, o seu tipo e o seu nome. Lembre-se que todo atributo em Java tem um tipo, porque Java é fortemente tipada. Quais atributos eu vou definir? Os atributos que eu for definir vão estar relacionados com o contexto da classe. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um aluno num sistema de gerenciamento acadêmico como o SIGA, ele vai ter um nome, vai ter um CPF, vai ter o nome da mãe, o nome do pai, vai ter data de nascimento, por exemplo. Mas nesse sistema não importa, por exemplo, qual é o seu peso. Não faz diferença qual é o seu peso para o SIGA. Mas se você está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de academias, por exemplo, um aluno no contexto de uma academia, vai fazer diferença sim, se ele adiciona o peso como um atributo da entidade, da classe aluno. Faz todo sentido para você armazenar o peso e controlar seu peso enquanto você está fazendo seus exercícios. É importante que cada um desses atributos siga um princípio chamado de information hiding. Em português, isso pode ser traduzido diretamente como ocultamento de informação ou esconderijo da informação. Os atributos que são inerentes às classes são privados, via de regra. Se você quer acessar esses atributos de fora da classe, você define métodos, operações públicas, para serem visíveis de fora da classe. A palavra reservada private indica justamente os atributos que só são acessados, lidos ou modificados, acessados para ser lidos, acessados para serem alterados dentro da própria classe. Um exemplo que eu tinha falado, o aluno no sistema tipo SIGA na universidade, ele tem um nome, ele tem um CPF, ele tem o nome da mãe, como 3 atributos private de tipos distintos. Mas em um aluno, o mesmo aluno, a entidade, num sistema, por exemplo, de uma academia, vai ter o nome, CPF, um peso e a data de aferição do peso. Faz toda a diferença para um sistema de academia, certo? Então, quais atributos você vai definir? Depende do contexto, depende de onde essa entidade vai estar inserida. E quando você visualizar a entidade, os atributos que são relevantes para aquele contexto aqui devem estar listados na sua classe, na sua entidade. Classe e entidade são sinônimos, tá? Via de regra, usem private. Java não obriga você a usar private, não tem nenhuma obrigação, mas uma boa prática de programação e um princípio de orientação a objeto é que cada classe deve ser responsável pelos seus próprios atributos. Então, usem private. Beleza? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui
da gente usando o private e vendo a diferença do modificador de visibilidade sendo alterado. Estamos aqui com um exemplo da classe conta e aqui eu alterei o modificador de visibilidade desses dois atributos, número e saldo, para agora eles serem privados. Significa que eles só podem ser alterados dentro da própria classe conta. Os métodos agora serão públicos. Então você tem public para definir que fora da classe esses métodos podem ser acessados, certo? Então se a gente vem agora e constrói um objeto do tipo conta, veja que eu estou fora da classe, eu estou na classe teste simples conta.java. Aí eu construo aqui conta, minha conta, recebe new conta. E nesse momento eu tento acessar minha conta.número. E eu tenho um erro de compilação, por exemplo, minha conta.número recebe algum determinado valor. Eu recebo um erro de compilação justamente porque esse número não é visível fora da classe. Então, se vocês visualizarem, dá um pause no vídeo, vocês podem ver the field conta.número is not visible. Significa que eu não posso nem alterar, ou seja, fazer ele receber algum novo valor, nem acessar, nem ler esse número de fora da classe. Como eu deveria fazer para ler esse número de fora da classe? Eu precisaria definir um método público para isso. Um método que me retornasse o valor desse número. Um método que retorna valor, e é bem simples, a gente pode chamar de um método do tipo getter. Get em inglês, pegar. Ele só me retorna o número. Então seria um método público, ele retornaria um tipo string, que é o tipo do número, e eu vou chamar aqui de getNúmero. O getNúmero não precisa receber parâmetros, porque eu estou só lendo um determinado valor sem passar parâmetros, e depois eu simplesmente diria return número. Ou seja, agora sim, minha conta, fora da classe .getNúmero, eu consigo acessar o número dessa minha conta. Certo? Mais para frente a gente vai ver métodos do tipo get e set, que são justamente para pegar, para ler o get, e o set para alterar, para modificar esse cara. Eu poderia tranquilamente imprimir o número da minha conta, botando minha conta.getNúmero, e eu tenho retorno dessa minha conta aqui. Detalhe, o private vai fazer com que somente esta conta somente esta classe consiga manipular os atributos número e saldo. Ou seja, eu não consigo chegar aqui e dizer minha conta, agora o seu ponto saldo atual recebe 5 milhões, 500 mil, não está 500 mil. Eu não consigo fazer isso. Eu só consigo fazer isso através de créditos e débitos, que são justamente os métodos públicos disponíveis. Eu teria que, de alguma forma, fazer minha conta.creditar 500 mil. E aí sim eu alteraria o saldo da minha conta. O importante é vocês entenderem que modificadores de visibilidade existem e devem ser utilizados. Métodos públicos, atributos privados. Vai haver um conjunto de exceções que a gente vai citar durante o curso, mas por enquanto, métodos públicos, atributos privados. Construtores, a gente já viu que os construtores são executados toda vez que você cria uma instância de uma determinada classe. Um construtor pode ou não ter parâmetros, um construtor sem parâmetros é aquele que pode ser chamado de construtor default ou construtor padrão. Uma classe pode ter mais de um construtor. Se nenhum construtor for definido, a Java define para você um construtor padrão, simplesmente para você criar um objeto com todos os atributos vazios ou nulos, certo? Um exemplo dessa classe conta, eu estou definindo mais de um construtor. E mais de um construtor significa mais de uma construção genérica dentro de uma mesma classe com o mesmo nome. Vejam que o construtor ele não muda de nome, né? O construtor ele tem o mesmo nome da classe. Então, o que está acontecendo aqui é um caso clássico de sobrecarga, em inglês overloading, que a gente vai ver agora também no código. Então, estamos aqui com a classe conta, agora com dois construtores. A classe conta com um construtor que não tem parâmetros, o chamado construtor padrão, construtor default. E a classe conta, o construtor da classe conta que tem dois parâmetros. Um parâmetro que eu estou chamando aqui de número inicial do tipo string. E um parâmetro que eu estou chamando de saldo inicial do tipo double. Por acaso, esses dois tipos coincidem exatamente com os dois tipos dos atributos da minha classe. E dentro desse construtor, eu estou dizendo, uma vez que eu passo algum parâmetro, eu quero guardar o valor desse parâmetro no atributo, eu quero guardar o valor desse saldo
neste atributo saldo. Em algum momento que eu fizer um crédito ou um débito, o número e o saldo já vai ter sido inicializado. Então agora eu vou utilizar um novo construtor, ao invés de fazer um construtor default, eu vou utilizar esse segundo construtor com uma lista de parâmetros diferente. Então vou passar aqui um número inicial, 1, 2, 3, 4, 5, e um saldo inicial de 100,50. No momento que eu faço isso, esta conta agora, este objeto, está sendo inicializado com um número, pois esse valor vai ser passado como parâmetro para o número inicial, que vai ser copiado para dentro do atributo, e este valor vai ser passado como parâmetro no saldo inicial, que vai ser copiado para dentro do meu saldo. Do momento que eu imprimisse o número ou o saldo dessa conta, esses caras já teriam os valores que eu tinha passado aqui no construtor. Ou seja, o construtor ele pode receber parâmetros para inicializar os valores do seu objeto. No momento que eu creditar alguma coisa aqui, digamos que eu vou creditar 100, o saldo vai passar a ser 150 mais os próximos 100 que eu acabei de creditar novamente, certo? Então, esse conceito aqui significa tanto construtores como métodos podem ser sobrecarregados. E a sobrecarga existe quando você tem mais de uma construção dentro de uma mesma classe com a lista de parâmetros diferente, certo? A sobrecarga ela pode mudar a lista de parâmetros de três formas. Eu posso mudar na quantidade de parâmetros, eu posso mudar nos tipos dos parâmetros, eu posso mudar na ordem dos parâmetros, colocar um parâmetro antes e outro parâmetro depois. Eu posso ter várias construções com o mesmo nome, métodos ou atributos. Então, somente para a gente formalizar, chama-se de sobrecarga ou overloading, quando o mesmo nome é utilizado em mais de uma construção. O método construtor até um atributo pode ser sobrecarregado se tiver em mais de uma classe. A gente só vai falar sobre isso quando falar sobre herança. O nome fica sobrecarregado pela quantidade, ordem e tipos dos parâmetros. Se não houver distinção entre as construções, um erro de compilação é lançado porque Java não vai saber qual construção chamar, se vai chamar o método A ou o método B. Bom, todo acesso em Java é feito sempre por referência. Então, toda vez que você executa um construtor, uma referência é criada. Lembre-se que uma referência ela é um número hexadecimal de memória, só uma referência de memória. Então, essa referência é a identidade do objeto. Se eu criar vários objetos com o mesmo conteúdo, ou seja, se eu criar a mesma conta, várias contas, mas com o mesmo número e o mesmo saldo, eu tenho vários espaços de memória reservados, cada espaço de memória reservado com sua própria referência, mas as contas vão ter exatamente o mesmo conteúdo, se assim for a necessidade do programador. A referência ela funciona sempre como uma identidade. Então, quando eu coloco new conta, número e saldo, eu estou criando um espaço de memória, alocando os valores nos atributos, alocando uma identidade e retornando essa identidade. É com isso que você manipula, é isso aqui que representa aquele seu conta, minha conta. O nome da variável basicamente está guardando a referência de memória para onde está o objeto. Então, para continuar e para finalizar esse nosso conteúdo bem simples e mais detalhado sobre a estrutura de uma classe, vamos falar um pouquinho mais sobre métodos. Quando a gente vai definir métodos em Java, um método ele também vai ter um modificador de visibilidade e um método ele vai ser executado a partir de um objeto da classe. Então veja que a gente já executou o método creditar algumas vezes, simplesmente porque o método creditar estava sendo executado a partir de um objeto da classe. Quando você tem um objeto da classe, você consegue executar esse cara usando o ponto, certo? Então se a gente parar para pensar, vejam que todo método ele tem uma assinatura. Essa assinatura é justamente composta por alguns elementos que envolvem um tipo de retorno. E essa palavrinha void aqui é obrigatória em Java, para você dizer que o método ele não retorna nenhum valor. Daqui a pouco a gente vai falar detalhes sobre o que é a assinatura de um método. Mas pare para pensar agora, dê um pause no vídeo e tente responder essa pergunta. Por que o método creditar não tem como parâmetro o número da conta onde ele quer creditar um determinado valor? Para pensar agora, vai lá contigo mesmo, pense direitinho. Se você conseguir entender a resposta dessa pergunta, você está entendendo a orientação objeto bem. Por que será?
o método creditar ele só pode ser executado a partir de um objeto, ou seja, conta, nome da variável conta, recebe new conta, classe 1, 2, 3, 4, 5, 10 de saldo. Quando eu faço conta, esse cara aqui, ponto creditar, esse objeto já é uma referência que está creditando um determinado valor. Ou seja, o método creditar é executado em cima deste objeto, no contexto de memória deste objeto. Não faz sentido algum eu passar o número da conta, já que a própria conta está sendo referenciada aqui, certo? Bom, qual seria o efeito disso aqui? No final das contas, o saldo da conta seria inicialmente 10, como eu credito mais 50, ele teria um saldo final de 60. Todo método em Java precisa de uma assinatura. O que é uma assinatura? Olha para cá, eu vou voltar e a gente vai ver que a assinatura do método creditar é composta por um modificador de visibilidade, um tipo de retorno, o nome do método e uma lista de parâmetros. Tem 4 elementos aí que a gente está vendo agora. Um quinto elemento seria a lista de exceções que esse método pode levantar. Mas não vamos falar sobre isso agora. Só mais na frente a gente vai falar sobre exceções. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, a assinatura do método é justamente composta por esses 4 elementos que eu acabei de falar e um elemento opcional que seria o modificador de visibilidade. Você pode ter um método sem modificador de visibilidade, que é o caso de private public, e você pode também ter um método que não tenha nenhuma exceção levantada, então você não precisaria levantar nenhuma exceção, como é o caso do nosso método creditar, não tem nenhuma exceção sendo levantada. Existe uma palavrinha reservada chamada de return. Return é uma palavrinha reservada que serve para dizer que um determinado método retorna um determinado valor. Eu acabei já mostrando o método do tipo getSaldo, que dá exemplo exatamente disso, de que você está retornando algum valor para o seu no final da execução do seu método. O exemplo da classe conta, eu poderia ter um método que retornasse a quantidade, o valor do saldo de uma determinada conta. Public, double, modificador de visibilidade, tipo de retorno, nome do método, e a lista de parâmetros aqui é vazia, eu não tenho parâmetro nenhum. Quando eu digo conta, eu quero saber qual é seu saldo. Eu não preciso passar nenhum parâmetro para ela, eu não preciso informar nada, eu só quero que ela me retorne algum determinado valor. Então, esse return aqui no final do método executa a última linha de código, depois dele nada pode ser executado mais, e ele retorna para quem invocou esse método o saldo desta determinada conta. Certo? Quais métodos eu vou definir? Depende. Mais uma vez, depende do contexto. Cada classe vai ter um conjunto de métodos que vão atender a um serviço do sistema. Então, digamos que você tem um sistema bancário, você precisa realizar transferências entre duas contas. Isso é um serviço. Tem uma conta, tem outra conta, dois objetos definidos e implementados. E no momento que você quer fazer a transferência, você pode criar uma outra entidade, uma outra classe chamada de controlador de contas. Esse controlador de contas vai ter um método que realiza a transferência de duas contas e de um determinado saldo. Se a gente fosse parar para pensar, quais operações são necessárias para se realizar a transferência de contas? Debita de uma, credita na outra. Qual seria a assinatura do método? Para pensar aí, qual seria a assinatura do método que iria realizar a transferência entre essas duas contas? Será que a gente consegue escrever esse pedacinho de código agora? Fica aí como exercício para vocês e a gente pode mostrar esse pedacinho de código mais para frente. Mas pensa, qual seria a assinatura de um método que faria o débito de uma conta e o crédito em outra conta? O corpo do método é justamente o que vai ter a implementação real do seu algoritmo, a implementação efetiva do seu algoritmo. Então, quando eu estiver criando um determinado método, colocar um pedaço de código lá, eu posso ter if, eu posso ter else, eu posso ter comandos de loop dentro do meu método, certo? Trazendo aqui um exemplo bem rápido do que eu poderia implementar dentro de um método. Vamos voltar para o nosso Eclipse e digamos que eu só posso debitar alguma coisa de uma conta se e somente se o valor a ser debitado for menor do que o saldo. Se o valor a ser debitado for maior do que o saldo, significa que eu não tenho saldo suficiente.
Então, antes de executar esse débito, eu precisaria fazer algo do tipo, se o valor for menor do que saldo, aí sim executa esse débito. Se não, a gente poderia imprimir alguma mensagem do tipo, ó, saldo insuficiente. Então, esse pedaço de código que está aqui no corpo do método é o seu algoritmo efetivo que vai executar sobre um determinado objeto de uma determinada classe. Lembrando que o método debitar ele é void, tá? Ou seja, ele não retorna nenhum valor. Mas um método pode retornar valor, como é o caso que a gente fez aqui no meu getNúmero. Eu poderia criar um método também do tipo getSaldo. O getSaldo faria basicamente o quê? Public, tipo de retorno, modificador de visibilidade, tipo de retorno, nome do método, lista de parâmetros vazia, retorne para mim o saldo desta conta. Então vamos voltar para cá, digamos que eu inicialize minha conta aqui com R$100,50 e coloco para imprimir o saldo. Ou seja, o método getSaldo aqui, eu vou fazer de forma mais didática, eu vou colocar isso numa variável, double saldo atual recebe minha conta.getSaldo. Então, a execução desse método retorna um valor. O retorno desse valor vai ser armazenado nessa variável local e eu vou mandar imprimir essa variável. Daqui para frente, eu vou mandar creditar 500 e depois tentar debitar um valor acima do meu saldo, por exemplo, 1.000. Se eu mando debitar 1.000, é muito provável que ele não vai ter saldo suficiente, então ele vai executar esse pedacinho de código aqui e mostrar saldo insuficiente. Eu vou salvar todos os meus caras e mandar executar. Vejam aqui o resultado. Eu imprimi o número, imprimi o saldo e no final a execução do método debitar diz que o saldo é insuficiente, ou seja, o saldo não foi alterado, certo? O saldo continuou sendo de 650. Vou até mandar imprimir novamente, só que agora eu vou mandar imprimir de uma forma diferente, porque aqui eu guardei numa variável local, mas eu posso tranquilamente mandar imprimir minha conta.getSaldo. E ele já retorna para mim o saldo e o retorno desse método vai ser impresso na tela. Vejam que o saldo continua 650 porque o débito não foi executado. Então, para resumir, nessa aula a gente trabalhou atributos, construtores e métodos, alguns detalhes sobre modificadores de visibilidade, sobre overloading ou sobrecarga e assinatura de métodos. A assinatura de métodos é algo muito importante que a gente vai ver em vários lugares daqui para frente no curso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí para fortalecer e a gente saber que você está assistindo de verdade o vídeo. Beleza? Para a gente ter uma noção da presença aí dos alunos em sala de aula virtual. Obrigado, até mais!